apenas um novo normal, né? Acho que é um termo que já está bem gasto, inclusive, mas um novo comum a surgir disso tudo que a gente está vivendo? Se nós quisermos investir de maneira informada e esclarecida em construir um possível novo comum, nós vamos ter que trabalhar muito e nós vamos ter que mudar hábitos e vícios, porque hábitos e vícios não são a mesma coisa, né? Nós vamos ter que mudar hábitos e vícios. Nós não aprendemos a ser comum. A maioria de nós viveu 10, 20, 30, 40, a gente falou da infância, né? O mundo adulto não aprendeu a ser comum, pelo contrário. O mundo adulto aprendeu a ser concorrente, competitivo pra caramba e prestes a eliminar o outro. Essa era a mentalidade. Nós não vamos nos transformar de uma hora para outra em borboletas. Uhum. Quem dera. Aí já seria a tal da esperança placebo. Se a gente quiser mesmo evitar vender sonhos, a gente tinha que dizer, como aquele camarada que é assim, ídolo do seu povo lá no norte da América, que diz para o povo dele: olha, se vocês estão pensando que vai ter moleza, vai ter sangue e suor, ou suor e lágrima. A gente não vai sair dessa roubada surfando. Nós não vamos sair dessa tragédia surfando. Nós vamos ter que passar um aperto imprevisto para a gente poder reconstituir de alguma maneira esse comum entre nós, uma possibilidade de um comum entre nós, de um entendimento de realidade comum entre nós. Porque nós fomos muito estimulados na realidade virtual. E principalmente agora na pandemia, a gente está sendo convocado a habitar uma realidade virtual. Por isso que eu me lembrei que eu pedi para os meninos botar o pé no balde com folhas secas, botar uma toalha molhada, para que eles se afetassem e sentissem que a gente não estava dentro de uma bolha virtual. E, de certa maneira, nós estamos sendo desafiados mesmo, se a gente vai se deixar capturar por esse papo da inteligência artificial, ou se nós vamos ser capazes de ter uma inteligência crítica em relação ao mundo virtual. Uma inteligência crítica em relação ao mundo virtual seria usar a tecnologia com conhecimento sem nos tornar idiotas. Idiotas aqui é sinônimo de robô. Sem ofender os robôs. Quer dizer, inteligência artificial sem burrice humana, né? Com inteligência humana também. Renato, vamos então às perguntas aqui da turma. Eu vou pedir à nossa produção que me avise aqui no nosso chat, por favor, quando eu tiver que encerrar, que aí, enquanto isso, quando for a vez da última pergunta, para a gente ter uma medida melhor aqui do nosso tempo. Começo com a pergunta do Cássio Diniz Santiago. Caro Ailton, você poderia deixar uma mensagem para as crianças, a gente falou delas, né, mas para as crianças, sobre como tornar o ativismo delas mais presente nesse momento que vivemos, e ele gostaria também de expressar o respeito, admiração e gratidão por sua sabedoria, lucidez e firmeza no caminho trilhado. Pergunta do Cássio Diniz Santiago para você. Bem, Cássio, na verdade, é uma mensagem para o mundo adulto. É pedir para os adultos pisar no freio e abrir o ouvido. As crianças já têm o ativismo delas, só que elas são o tempo inteiro, elas escutam cala a boca, sai daqui, silêncio. É o mundo adulto que precisa de freio. E um convite a abrir os olhos, o ouvido, abrir o coração também para linguagens diversas que não é do mundo adulto. É sinal, é gesto. Às vezes uma criança quer falar, ela não diz que quer falar. Ela observa o mundo adulto. Fica observando.
Só com a observação dela, ela já está falando muito. Mas se você não para ver que ela está te observando, não tem troca nenhuma. De novo, a comunicação vai ficar de um lado só, né? Alguém vai falar e ninguém vai ouvir. Crianças têm paraquedas colorido, né? Eu acho que eles projetam paraquedas coloridos o tempo todo, para além de ter os paraquedas. Porque eles têm capacidade de incidir sobre um mundo totalmente fechado e abrir poros nesse mundo fechado dos adultos e se expressar nele. E, de certo que eles fazem isso com muita invenção, inventando. E é maravilhoso que eles façam isso, mas o mundo adulto constantemente nega isso. Inclusive nega isso criando escolas. A maior parte das práticas pedagógicas desenvolvidas por adultos, elas ocultamente silenciam a sabedoria das crianças. Eu acho que eu tenho mais respeito pelos pedagogos que buscam trabalhar, por exemplo, com projetos como o do Paulo Freire, que é dirigido a adultos, do que aqueles que invadem o mundo da infância com suas metodologias e que nunca ouvem o que as crianças dizem. Talvez o Rudolf Steiner escutasse as crianças, inclusive porque ele era, de certa maneira, uma pessoa sensitiva e que deixou um legado espiritual, digamos assim. Ele não era só um instrutor, né, no sentido da educação. Mas a educação, ela, na maioria das vezes, ela tolhe a sabedoria das crianças. A educação acaba funcionando como domesticação desses espíritos criativos que vêm no mundo para adaptar eles a essa mesmice, a do mundo adulto. Vinícius Laguardia, acho que é isso. Você acredita que as novas gerações têm mais consciência e engajamento nos desafios sociais e ambientais complexos? E você acha que a transição para a liderança das gerações Y e Z vai criar um futuro melhor? Os adultos estão cerrando fileiras para não deixar isso acontecer. O mundo adulto. Porque o mundo adulto está configurado nas grandes corporações, e as grandes corporações não têm permeabilidade para ouvir criança. Eu nunca vi um comitê de uma dessas corporações perguntar para 200, 300 crianças de 8, 10 anos de idade o que elas acham de ir para a escola todo dia. O que vocês acham de ir para a escola todo dia? Fazer essa pergunta para 200, 300 crianças de diferentes contextos sociais. Não perguntam, eles não querem saber a opinião dessas crianças. E tem uma relação com aquela imagem que eu falei no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que esse mundo que nós estamos consumindo agora, ele foi empacotado pela geração dos anos 60, 70, talvez 50. Esse que nós estamos embalando agora, com fita de presente e tudo, vai ser entregue para essas gerações que você está se referindo agora. Quer dizer, a gente já empacotou eles. Não é uma coisa grave? Nós, culturalmente, a onda cultural global já empacotou o futuro dessa geração que está andando por aí. É por isso que a geração da Greta está atuando de uma maneira hostil contra o mundo adulto, denunciando o mundo adulto e dizendo: vocês são mentirosos. Tem alguém aí que não sabe que a geração da Greta disse que esse mundo que nós estamos agora representando é de mentira? Os banqueiros são mentirosos, os empresários são mentirosos, os governos são mentirosos. Eles disseram isso em Davos. Eles disseram: o mundo dos adultos é mentiroso, vocês mentiram para nós,
da nossa geração. Ora, se eles estão o tempo inteiro dizendo isso, como é que a gente vai voltar de novo, parecendo aquela família Frankenstein, que vai sentar de novo de manhã cedo na mesa e virar e falar, então, crianças, o que é mesmo que vocês querem? É pura hipocrisia, né? O mundo adulto não está preparado para a infância. Marcos Lucas pergunta: que bonito essa ideia de cantar para o Atu, Rio Sagrado. O Atu, minha ré. Krenak, o que você acha do papel da arte? Legal, porque a gente não falou disso ainda. O que você acha do papel da arte e da música nesse processo de cura da doença espiritual e física que, segundo ele, a gente está vivendo? Vamos aproveitar, então, para a gente homenagear a doutora Nise da Silveira. A doutora Nise já mostrou que a arte ela é o último remédio para as nossas pirações, doenças de toda a ordem. E a arte, ela está presente em tudo. Em todas as culturas, ela não é privilégio de classe nem nada, a arte está em todo lugar. A arte é maravilhoso. E não tem dúvida, gente, desprezar a arte é uma das manifestações da necropolítica. Quando alguém nega a importância da arte na vida, ele está fazendo um manifesto necropolítico. Ele está afirmando a morte ao invés de afirmar a vida. E nesse tempo de pandemia, a arte tem exercido uma função essencial, que é de confortar as pessoas que estão em isolamento nos seus apartamentos, em casa, em diferentes lugares, alguns inclusive em hospitais. E eu tenho uns amigos que são os palhaços da alegria. Então, viva os médicos que são palhaços da alegria e que são pessoas que levam brincadeiras para o hospital, que brincam, contam história para quem está terminal, porque eles acham que a arte ressuscita. A arte faz as pessoas quererem viver de novo. A arte é vida, né, gente? Não preciso nem ficar fazendo um manifesto tão exagerado. Porque dizem que tudo que a gente exagera é porque a gente não acredita mesmo. Faz sentido. Newton Nunes pergunta: o afeto pode ser uma estratégia na elaboração de uma educação antirracista, favorecendo a permanência e reduzindo as desigualdades? Pensar nos termos do que a gente se referiu a afetos nesse nosso encontro implicaria também admitir os conflitos subjacentes em todas as relações. Eu participei de um seminário, um debate, que tinha como tema afeto entre mundos. E esse seminário na Unicamp, debatendo afeto entre mundos, ele também dialogava com a ideia de guerra de mundos. Porque nós estaríamos nos enganando se nós acreditamos que o afeto entre mundos vai eliminar as divergências e eliminar os conflitos. Eles vão identificar os conflitos e trabalhar com a matéria dos conflitos para constituir outros mundos e ampliar a subjetividade daquelas pessoas que viveram experiências de negação, no sentido de acreditar que o mundo não é um só, e que uma narrativa só sobre o mundo é pouco, e que a gente pode produzir mundos a partir de uma pluralidade de narrativas. Então, seria mais ou menos dizer o seguinte: quanto mais literatura tiver um povo e uma língua, por exemplo, a língua portuguesa tem muita literatura, porque tem gente que fala português no planeta inteiro, até lá em Goa.
Outro dia me disseram que lá em Goa não se fala mais tanto português, que eles já estão falando cada vez mais chinês, mandarim. Pois bem, eles escrevem lá em português também. Então tem literatura no mundo inteiro. Quanto mais literatura tiver no mundo inteiro, e quanto mais oralidade, mais contação de história, mais narrativa tiver sobre o mundo, mais rico o mundo será. É isso. Bom, Certo que ajuda. perfeito, Krenak. Queria agradecer em nome de toda essa equipe colaborativa por essa inspiradora conversa, né, de hoje. Tenho certeza que a gente tem muito aí para refletir, né, a partir da sua fala, tão viva, né, tão potente. É uma belíssima abertura para o nosso webinar. Agradeço em nome dessa equipe maravilhosa que se reuniu para organizar esse projeto, né, também tão potente, também tão vivo, né. Agradeço a participação da Sabrina Gonçalves, que ampliou aí o alcance da nossa conversa. Você quer dizer mais alguma coisa, Krenak, antes de eu fazer todos os agradecimentos? Queria te deixar à vontade para uma palavra a mais, se quiser. Ou para deixar uma pergunta aqui para a nossa próxima conversa. Afinal de contas, a conversa sobre perguntas. Exatamente. Maravilha, maravilha. Conversa sobre perguntas. E eu fiquei muito presenteado com o nosso encontro. E como eu estou querendo viver intensamente essa experiência do aqui, agora, eu agradeço o presente. Viva! Viva! Gostei muito de estar com vocês. Legal. Obrigado, Obrigada. Daniel. Obrigada mais uma Obrigado. vez. Obrigada, Krenak. Obrigada, Sabrina. A todos e todas, claro, que ficaram aqui com a gente, que participaram da nossa conversa, que enviaram suas perguntas. O webinário Conversas sobre Perguntas é uma realização da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal, numa iniciativa conjunta da Casa Fiat de Cultura, do Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, do Memorial Minas Gerais Vale, do MM Gerdau, Museu Minas e Metal, com patrocínio da Fiat, Banco Fides, Banco Safra, Banco do Brasil, Vale Gerdau, conta com apoio do Amigos da Casa Fiat de Cultura, CBMM, além de apoio institucional do Circuito Liberdade, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e do Governo de Minas. E na semana que vem, turma, as conversas continuam. Dia 21 de julho, que é a próxima terça-feira, também às 5 da tarde, eu converso com a futurista Lala Denzelin sobre o tema As Faces do Futuro, Mudanças Socioculturais, Criatividade e Inovação, com tradução em Libras, e dessa vez a transmissão será no YouTube do MM Gerdau. A gente espera vocês, sigam aí as nossas redes sociais, das 4 instituições que organizam esse webinário, para acompanhar aí toda a programação que, de fato, vai até o dia 18 de agosto. Muitíssimo obrigada a todos e a todas, e até semana que vem.